Oi, gente. Meu nome é Tânia Couto, sou psicoterapeuta transpessoal, energética e quântica e sou especialista em meditações reais. Esse vídeo, ele faz parte, são 2 vídeos contando a minha história, um pouco da minha história. Se você não viu o vídeo 1, então clica aqui no card, e veja, e depois comente aqui o que você achou, tanto do 1 quanto do 2. Bom? Oi, gente, compartilhando mais um pouquinho da minha história. Eu sempre achei que eu ia ser publicitária para sempre. Eu sempre achei que eu ia trabalhar em criação, sempre achei que era isso a minha história, o motivo de eu vir para cá, de eu estar aqui. E com todas as pancadas que eu levei da vida, e eu fui vendo que não era bem assim, a publicidade ela me dava um propósito mais de vida, né? Ela não fazia mais o que eu queria. Eu queria algo que me fizesse bem, mas fizesse bem às outras pessoas também, né? Eu não passar aqui e não deixar legado nenhum. E isso eu vou começar a contar isso para vocês, porque como eu consegui achar o meu propósito. Nessa busca de autoconhecimento, eu pedi as contas de tantos retiros que eu queria ter uma vez, tá? Isso não é fácil, isso é para os fortes. Você tem que ter coragem para fazer isso, tá? Porque não é lindo, não é iluminado, não tem nada de lindo iluminado. Você entra em contato diretamente com as suas sombras. E ninguém gosta disso. Só que para você se autoconhecer, você precisa entrar nas suas sombras. Foram inúmeros retiros, cursos, técnicas que eu fiz, que eu participei e que me levaram a muitas reflexões e questionamentos, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu acho que isso todo mundo tinha que fazer. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim nesse mundo aqui para quê? Só para existir? Eu sempre me perguntava, eu vim aqui só para existir? Só para casar, ter filho, neto? Não é possível isso. Isso não é para mim, isso não é... Eu preciso deixar alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa para os outros, não é só para a família. Eu preciso ter algo que eu possa ajudar as pessoas, fazer algo para ajudar as pessoas terem mais plenitude na vida, as pessoas se amarem mais, as pessoas curtirem mais a vida. Gente, a vida é para ser celebrada. O dia que você descobre isso, e cada momento, cada segundo que você está aqui existindo, você deveria agradecer direto, e a gente não acaba não fazendo isso porque entra nessa roda da vida. Então, assim, isso foi o meu propósito. Para mim, foi quando eu comecei a fazer doação no Campo São Bento. E aí isso foi muito lindo, porque eu pude ajudar várias pessoas, só que elas também me ajudavam. Isso é uma troca. Quando você ajuda, você recebe muito mais do que você fez. Então, assim, a gente saiu de lá, assim, literalmente iluminado, sabe? Então, assim, para carregar a semana. Isso para mim foi onde me deu pontapé para eu realmente mudar de carreira. A década de 90, para mim, foi a década que eu abri a minha agência, mas foi uma década, para mim, onde eu achava que tinha alguma coisa errada, tá? Comigo, apesar de ter sucesso na minha agência, apesar de ter clientes, peso, entendeu? Eu tinha alguma coisa esquisita. Eu fui para Nova York, estava passeando, e aí eu tenho uma amiga que eu chamo ela vai saber, que ela veio a pé de Woodstock, né? Sabe aquela pessoa, paz e amor, ela. E aí ela estava em Nova York também, e ela falou assim, Tânia, vamos em Orlando, porque tem um workshop de uns caras dizendo que DNA não tem nada a ver, que a gente não é o nosso gênero, entendeu? Uma cabeça assim muito doida. Vamos lá, eu falei, vou, né? Lembra que eu achava que tinha alguma coisa errada comigo? Porque eu não estava vendo assim uma solução de vida mesmo, sabe? De ir pra frente. O que tinha faltando alguma coisa. Não sei se vocês já sentiram isso, mas estava faltando alguma coisa para mim. E aí eu chego lá e eu conheço o Bruce Lipton e o Greg Braden.
Que o cara foi desconstruiu tudo o que eu achava que era certo da medicina, desconstruiu tudo, sabe? Me dizendo que a gente não é o nosso, nós não somos os nossos genes. Então isso foi assim, já me deu um impacto aí, né? Para quem não conhece o Bruce Lipton, vou ver se eu coloco aqui um livro dele que eu acho que é o básico do básico, né? Que é a biologia da crença, onde ele explica pra gente como os genes, como a célula funciona e que a gente não é nem 1% dos nossos genes. Só existem 3 doenças só que realmente é genética, mas o resto todo, nem 1%. Olha que barato isso. Isso não é papo furado, isso é ciência, tá? É comprovado, é ciência. Não é indústria farmacêutica, né? É ciência. Então vocês podem ver esse livro dele e do Greg, vocês podem ver a Matriz Divina. Ele é outro cara que ele abre assim um campo pra gente de visão do mundo, sabe? Visão da gente, visão das pessoas, visão do mundo. Aquilo dali eu fiquei muito impressionada e assim lançou uma sementinha dentro de mim. Eu sempre pensava uma história que agora eu vou falar para vocês vão entender. Eu acho que foi em 98, 99, veio o filme Matrix, Matrix 1. Eu fui ao cinema, assisti esse filme e eu fiquei chocada, porque tudo que eu vi no filme é tudo que eu achava, só que eu achava que era louca. Então, eu falei, gente, isso é de verdade. Eu me lembro que a gente estava no cinema, eu estava com uns amigos, eles foram comer, eu falei, vai, a gente vai comer uma pizza, vocês vão que eu vou depois. Eu fiquei sentada, eu acho que 1h30 na escadaria do cinema, onde ali mudou a chave, porque pra mim, tudo o que foi passado no filme é real. Entendeu? E se você for parar para pensar friamente, nós estamos caminhando para isso. Para quem é de Niterói, cinema em Caraí, ali em frente à praia. Maravilhoso, cinema em Caraí. Aí meus amigos foram, pedi para eles irem, eu ia encontrar com eles. E eu fiquei sentada ali, gente, naquela escadaria que tem, quem conhece sabe, aquela escadaria, olhando ali a praia. E falando, gente, é tudo que eu imaginava. Parecia que eu que tinha criado o filme. Tudo que eu imaginava, eu vi ali no filme. Então eu fiquei bem impressionada com aquilo. E foi uma virada de chave mesmo. Uma virada de chave que eu comecei a ver, aceitar o que eu achava. Aceitar o que eu achava, não, o que eu sentia dentro de mim. E a gente está caminhando cada vez mais para isso. Com isso aqui, com inteligência artificial, a gente está sendo o quê? Virando um robô. Todo mundo com o celular na mão. Então a gente está caminhando cada vez mais, infelizmente, para se tornar o que o Matrix, uma atriz, mostrou pra gente. Quando eu fechei a Bis Brasil, eu era conhecida não como Tânia Couto, eu era conhecida como Tânia da Bis Brasil. Ou seja, sua identidade fica ligada diretamente à empresa. Eu não sabia como fazer currículo, porque eu queria a área de marketing, eu não sabia fazer currículo, não sabia fazer entrevista, entendeu? Por quê? Porque o meu trabalho era mostrado, era o portfólio. Antes era o meu portfólio como profissional, de criação, e depois como portfólio da empresa, né, da agência. E aí eu tinha que vender a Tânia, entendeu? A Tânia, como é que eu vou fazer isso? Eu tive que ir para São Paulo, tá? Para fazer um programa de outplacement, que foram 2 anos desconstruindo a empresária, entendeu? Tânia da Bis Brasil. Então isso foi um aprendizado absurdo para mim e parece que isso aconteceu porque era realmente o que eu tinha que fazer, né? Eu tinha que mudar, eu tinha que tirar aquela história de agência, eu tinha que tirar aquela história de empresária, de agência, de publicidade, né? E de marketing científico. Então eu tive que fazer, foram 2 anos de desconstrução que eu consegui freela para empresas lá, Avon, eu consegui muito trabalho lá, mas assim, desconstruindo, foi muito interessante para mim porque eu me tornei uma nova profissional lá.
Isso foi muito legal para mim. De novo, na década de 90, eu comecei a ver que eu precisava ter momentos para mim de relaxamento, de ficar comigo mesma. Sempre antes, né? Aí um amigo meu me convidou, Tânia, vamos fazer a meditação transcendental. Aí eu fui estudar um pouco, né? Fui marketing, né? A gente marketing pesquisa. Aí fui pesquisar e tal. E aí, foi interessante. Vamos lá. Fiz a formação, né? Na meditação transcendental. Logo depois também, uma amiga falou, Tânia, vamos fazer a Kriyoga. Aí me explicou o que era Kriyoga, meditação. E aí eu fui também pesquisar Yogananda, enfim, fiz a formação também, né? Na Kriyoga. Só que eram meditações onde eu precisava ficar parada. Isso foi bem difícil para mim, porque na minha cabeça, agitada, ligada no 800 e tanto volts, era muito difícil eu ficar parada. Então eu comecei a me aproximar de meditações ativas. E essas meditações ativas começaram a fazer sentido para mim. O que é meditação ativa, gente? Meditar você andando, é você meditar dançando, é você meditar cantando, é você meditar caminhando, é você meditar, sabe? Você não precisa ficar sentado. E aí o que eu fiz? Eu misturei um pouco da Kriyoga, misturei um pouco da transcendental com essas, né? Então, assim, aprendi meditações do Osho, que me salvaram. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu jamais faria meditação, né? E eu me encontrei, sabe? Me encontrei, foi onde eu comecei a olhar para dentro mesmo, né? Olhar para todas as minhas sombras, novamente. Eu comecei a olhar o que eu fazia comigo. Eu era muito crítica, eu era uma ditadora, eu era a minha pior inimiga, né? E a meditação, ela baixou esse ritmo acelerado, enlouquecido, ela baixou. E eu comecei a enxergar a vida de verdade, não a vida nos meus pensamentos, a vida de verdade. E eu comecei a aproveitar mais os momentos da vida. Isso parece bobagem, mas não é, porque eu não tinha essa possibilidade. Eu era ligada realmente no Jiraiya e eu não tinha essa possibilidade. E eu me lembro que a maior parte das vezes eu ia para bebida, né? E isso não é legal, não era legal. Então a meditação é você ficar bem sem nada, gente. Nossa, você fica num grau que nenhuma droga, nenhuma bebida vai fazer você ficar. E é no presente, e é no aqui, e é no agora. O autoconhecimento realmente me levou à minha cura. Eu sou uma pessoa muito vivencial. Então todos esses retiros, todos esses cursos que eu fiz, foram todos eles vivenciais. Eu preciso sentir na pele, eu preciso sentir na alma. Se funciona comigo ou não funciona comigo. Eu acho importante isso, vocês saberem que isso não foi assim. Isso foi duro, isso foi difícil, mas eu me autocurei. Eu tinha depressão, eu tinha ansiedade. Isso eu estou falando do nível de ansiedade que eles chamam de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, de parar no hospital, tá? Travada. Tá? Isso não foi nem uma, nem duas, nem três. Então, assim, eu me autocurei. Eu mudei a minha alimentação, gente. Eu bebo água. Eu paro na rua para ver uma árvore. Eu sou aquela louca da árvore, tá? Aquela que abraça a árvore. Eu caminho consciente, né? Do que eu tô fazendo. Se eu tô andando na praia, se eu tô andando no parque, eu caminho. Se eu tô andando na rua. E tem um truque que eu faço, que ninguém me ensinou, mas é uma coisa que eu faço. Quando eu tô assim, eu tô meditando. Significa o quê? Eu faço isso, ó. Não precisa ficar assim. Eu vejo a árvore, eu vejo uma criança, eu ouço o som do passarinho. A tua vibração, ó, baixa. Só de você fazer isso, ó. Só que você anda, eu ando sem julgamento, eu ando sem criticar ninguém.
tá tudo certo, as pessoas estão lá, tem um brigando com o outro lá, eu não tenho nada com isso, deixa eles. Somando amor e luz para eles. Experimenta encontrar o nosso propósito, o nosso dar. É assim, tão fundamental para a gente, que hoje, como psicoterapeuta transpessoal, energética e quântica, eu consigo ajudar pessoas como eu era. Especializei em meditações reais, meditações que você faz aonde você esteja. Por que isso funcionou para mim? E eu tenho vários meus alunos são todos assim, todos ligados no Fábio Jiraya. Ah, não consigo meditar, que ótimo. Vem conversar comigo. Porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu achei o meu propósito de vida, que é cuidar, ajudar, mostrar às pessoas as possibilidades que elas têm, né, de viver uma vida centrada, focada no agora, não carregando o passado, né, com essas mochilas pesadas, essas malas pesadas que a gente carrega, solucionando os seus traumas, suas crenças, para ter uma vida mais leve, né? E nem também projetar para o futuro, que eu costumo dizer. Mesmo se a gente pudesse ir no futuro, a gente ia planejar, ia chegar lá, o futuro não ia ser o que a gente planejou. Então, não adianta. Porque o amanhã, o futuro, se dá a partir do que você faz aqui, no aqui e agora, no presente. Então, esse é o meu propósito, isso preenche meu coração, sabe? Isso me deixa feliz da vida e grata, muito grata pela oportunidade, né, de ajudar essas pessoas.